Legal. A gente já pode começar, então, o nosso evento de hoje, a nossa live, que é sobre soft skills, um assunto que está em pauta, porque ele baseia todos os relacionamentos, profissionais ou não. Vou colocar em destaque aqui também o nosso palestrante, o nosso debatedor, o nosso especialista de hoje. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, eu já tenho uma colinha. A gente dá as boas-vindas ao nosso Open Minded e também diretor-geral da Michael Page, Ricardo Basaglia, mestre em administração de empresas pela FGV, com extensão pela Universidade de Yale em Behavior Science of Management. Basaglia iniciou a carreira na área de tecnologia, atuou em projetos de transformação digital em grandes corporações, mas descobriu que sua grande paixão está em transformar a vida das pessoas. Legal, Basaglia, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a palavra está com você. Carmen, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Que legal de ver a Cíntia aqui também. Estou rodeado de amigos aqui, muita gente bacana aqui. E esse convite aqui de estar com vocês, eu sempre digo que tem algumas pessoas que, quando convidam a gente para algo, a gente não pensa duas vezes. A gente só pergunta dia, hora, que roupa que tem que estar vestido, e sem dúvida nenhuma a turma aqui do Open Mind, o Lúcio, é um deles. Obrigado pelo convite. Hoje eu estou à frente da operação como CEO da Michael Page. Para quem talvez conheça só a Michael Page, na verdade, nós somos um grupo, que é o Page Group, que eu presido aqui no Brasil, de 5 empresas, onde a gente tem uma solução completa de recrutamento. Então, hoje, a gente tem a Michael Page, que é a marca mais conhecida, porque foi a primeira que a gente chegou aqui no Brasil, mas a gente tem a Page Personnel, que recruta posições com salários até R$12 mil de salário mensal, a Michael Page com salários entre 12 e 35, então focados na média gerência, até um primeiro cargo de liderança, e acima de R$35 mil a Page Executive com posições de C-Level, de número 1, posições de conselho, a Page Interim com terceiros e temporários, e Page Outsourcing com projetos de RPO, projetos de grande volume. Então, hoje a gente é a maior empresa de recrutamento do Brasil e da América Latina, mas acho que o ponto importante que eu estou contando tudo isso é para dizer que a beleza de trabalhar na Page é que com quase 200 headhunters aqui no Brasil, a gente entrevista 6 mil pessoas por mês. Então, isso traz muito cheiro do asfalto, entender a realidade dos candidatos, necessidade dos clientes, é um pouco do que eu quero compartilhar hoje com vocês quando a gente fala de soft skills. Mas eu quero começar aqui trazendo para vocês uma provocação que eu fiz da outra vez, e eu quero trazer aqui de novo. Quando a gente para analisar, a gente como seres humanos, nós como seres humanos, a gente evoluiu em 300 anos de uma forma que nenhum outro bicho fez. Se a gente pensar como era a nossa vida há 300 anos e como ela é hoje. Se a gente analisar o tubarão, ele vive da mesma forma há 40 milhões de anos. A tartaruga faz a mesma coisa há 150 milhões de anos. E a gente, em apenas 300 anos, olha só o quanto que a gente mudou. E se, por um lado, a gente desenvolveu a nossa capacidade intelectual extrema, a gente desenvolveu ciência, tecnologia, mandou foguete para a Lua, mas a gente ainda continua reagindo emocionalmente aos estímulos e circunstâncias da mesma forma que os nossos antepassados viveram, com afeto, desafeto, raiva, dominação. A maior parte das pessoas, por questões culturais, além de não reconhecer as emoções e sentimentos, tem uma tendência a querer eliminar, querer jogar fora, ou para debaixo do tapete. Sentir medo é coisa de gente fraca, ansiedade para quem não sabe administrar a própria vida. O que as pessoas adorariam é comprar uma borracha psicológica para apagar os sentimentos que incomodam, mas essa borracha não existe. E quanto mais você nega, mais esse sentimento volta. E muitas vezes eu vejo até as pessoas falando, com certo orgulho, nossa, quando isso acontece, eu viro bicho. Fala com o maior orgulho. Mas, gente, virar o bicho é da nossa natureza, do nosso instinto. Não tem nenhum orgulho em falar que vira o bicho. Eu quero ver virar humano quando a coisa aperta, agir com a racionalidade, com a situação exige, não tomar uma atitude que a gente se arrependa. Mas eu quero começar falando aqui de soft skills e hard skills. A gente fala tanto desses termos, mas pouca gente conhece a origem desses termos. Esses termos eles foram criados, hard soft skills, quando o exército americano, querendo fazer uma análise porque alguns batalhões tinham mais sucesso do que os outros, eles, num primeiro momento, fizeram um estudo muito focado sobre o quão hábeis as pessoas eram em manejar as armas, todos os equipamentos de guerra,
Mas eles chegaram à conclusão que o que mais fazia a diferença não era o manejo das armas, era justamente a forma como essas pessoas eram lideradas, treinadas e engajadas. E aí daí veio o conceito que hard skill, por ser pesado, era tudo que envolvia armas. E soft skill era o que não envolvia as armas, por isso de ser leve. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo de soft skill, até porque, se a gente pegar a tradução literal, é algo como macio, fofo, leve, e não tem nada de fácil em desenvolver soft skill, né? Pelo contrário, é bem hard desenvolver o soft skill. Cada vez mais o mercado vem evoluindo para o termo people skill, do que efetivamente soft skill, mas acho que essa história é legal para a gente entender de onde vem o conceito. E quando a gente fala de inteligência emocional, e certamente soft skill, inteligência emocional é um dos elementos, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que o que vem destruindo os empregos não é inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, vai transformar muito do que existe hoje. Mas o maior assassino de empregos não é a inteligência artificial, e sim a inteligência emocional. Esse é o maior destruidor de empregos, de sonhos, de planos. 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. 91%. A gente contrata porque a pessoa tem experiência na área, trabalha, tem bons projetos, tem uma boa formação, e infelizmente acaba demitindo essa pessoa porque ela não tem atitude, não trabalha bem em equipe, não é colaborativa. E isso diz muito, acho que todo mundo aqui que está assistindo consegue vir nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalharam com vocês e se enquadram aí nessa estatística. E inteligência emocional não é apenas o estouradinho, né? A gente só lembrar disso, né? Inteligência emocional é o equilíbrio. Eu mesmo, quando era mais jovem, eu sou formado em tecnologia, eu era extremamente tímido. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que, puxa, minha esposa, quando me conheceu há 22 anos, achou que o namoro não ia dar certo porque eu era muito tímido, não falava com ninguém. Eu ia para as festas na família dela, italianada, falando um monte. Ela falava, puxa, parece um psicopata, não fala com ninguém, fica só olhando para todo mundo. Então, me faltava inteligência emocional para ter essa habilidade, né, aqui de me relacionar. E o que mais acontece com as pessoas é quando o que a gente costuma dizer que é o sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? Eu saio de manhã da minha casa dirigindo, estou feliz da vida, está tudo certo, tudo andando bem, e de repente eu sofro uma fechada. E a hora que eu vejo, eu já explodi, eu já estou gritando, eu já estou falando palavrão, eu acabei de ser sequestrado emocionalmente. Então esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem em relação a soft skills. Como a gente se preparar para não ter esses sequestros emocionais. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, junto da Universidade de Stanford, mostrou, isso já faz algum tempo dessa pesquisa, que 85% do sucesso profissional e das pessoas são relacionados a soft skills. 85% do sucesso profissional e pessoal das pessoas são relacionados a soft skills. Então, até o grande ponto aqui da nossa reflexão, como líderes de empresas, será que a gente sabe exatamente o que faz uma pessoa ter sucesso? Tom Brady, maior campeão da história do futebol americano, mais conhecido aqui no Brasil como marido da Gisele, verdade seja dita, o Tom Brady, no draft, que é a peneira para entrar no profissional, ele ficou em número 199. E para quem conhece, acompanha e gosta do futebol americano, sabe que esse draft, né, a peneira, é um dos processos mais rígidos que existem, cheio de critérios, puxa uma série de estudos, e o maior campeão da história do futebol americano ficou em número 199. Será que eles conseguiram avaliar soft skills ou estavam avaliando somente hard skills? E esse, para mim, é o grande ponto da discussão. Quando a gente olha para todos os módulos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, menos de 1% dos módulos são relacionados a soft skills. Ou seja, tem um elefante na sala e ninguém está falando deles. Em processos seletivos aqui na Paid mesmo, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer, essa eu não deixo de fazer para todo mundo que eu entrevisto, é: quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
essa é a pergunta que eu adoro fazer para todo candidato, não importa se é um candidato a uma posição de gerência, um CEO. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu costumo dizer que essa resposta, ela não tem resposta, essa pergunta, ela não tem resposta certa, mas ela tem duas respostas muito erradas que eu estou acostumado a ouvir. E uma delas é quando as pessoas falam, puxa, você sabe que quando as pessoas não gostam de mim, elas não me falam? Você fala, puxa, pois é, a vida é assim, né? A gente tem que perceber quando a gente esbarra, o que efetivamente, como a gente é percebido no ambiente. E a segunda pergunta que eu também recebo, que é muito errada, desculpa, a resposta que eu recebo que é muito errada, puxa, Baza, sabe que todo mundo gosta de mim? Não tem ninguém que não gosta. Aí falou, puxa, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Tenho a honra de conhecer a primeira pessoa aqui que agrada a todos na face da terra. Então, qual é a habilidade que a gente tem que ter? E um ponto que eu aprendi e gosto muito de trazer nas palestras, o Bocabello que está aqui no grupo aqui com a gente, nós somos alunos de mestrado juntos, e um dos nossos professores, o Manfredini, ele falava muito de custo de transação. E o que é o custo de transação dentro do management? O custo de transação, a gente conhece muito bem quando a gente fala do mercado financeiro, quanto custa uma transação do TED, do DOC, antes do PIX principalmente, mas o custo de transação é o seguinte, quando eu gosto, eu confio em alguém, e no trabalho essa pessoa me pede alguma coisa, eu faço sem pensar duas vezes. Eu vou lá. Quando alguém que eu não gosto, eu não confio, ou talvez eu nem conheço, me pede alguma coisa, eu tenho que pensar uma, duas, três vezes. O que essa pessoa quer? Por que será que ela quer? Eu não faço tão rápido ou tão fácil como eu faço para alguém que eu gosto. Então, a pergunta é, como que eu lido melhor com soft skills? Como que eu junto melhor os times? Como é que os líderes podem extrair o máximo dessas relações? Porque a grande verdade é que quando a gente gosta de alguém na empresa, a gente ajuda. Quando a gente não gosta, a gente usa a burocracia e as regras da empresa para explicar por que a gente não vai fazer, ou porque vai demorar para fazer. Aos amigos tudo, aos inimigos apenas o rigor da lei. Esse é o grande impacto que a gente tem nas empresas. E aqui um ponto que eu acho que vale a pena a gente colocar, quando a gente fala de habilidades, e a gente pode colocar aqui muito sobre o que vem pela frente, os skills, o World Economic Forum fala sobre pensamento analítico e inovação, cada vez mais isso vem ganhando força, o aprendizado ativo, criatividade, originalidade, pensamento crítico, design tecnológico, programação, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional, o raciocínio, resolução de problemas, análise e avaliação sistêmica. Mas um ponto que eu quero colocar para todos vocês, que cada vez mais vem trazendo muitos elementos e deve agora sair já nos próximos relatórios do World Economic Forum, talvez um dos elementos mais importantes é a curiosidade intelectual. Quanto você tem de curiosidade intelectual? Qual é o teu apetite dessa curiosidade? Porque no mundo onde a informação está cada vez mais à nossa disposição, hoje vocês podem pegar aqui qualquer curso de Harvard. Pode pegar qualquer curso de Harvard. Eu faço uma aposta aqui com vocês que é muito difícil não ter uma aula desse curso à disposição de graça, seja no YouTube ou qualquer outra plataforma. Talvez não tenha com aquele professor específico, mas com outro professor vai ter. Então, cada vez mais, o conhecimento aqui está à nossa disposição. Agora, apenas o conhecimento, ele já deixou de ser, então, um diferencial, então ele começa a ser, o que começa a fazer diferença? Primeiro, ordenação do conhecimento, mais do que a curadoria, a organização, porque meu filho, se ele quiser, ele tem 3 anos de idade, vai fazer 4. Quando ele for aprender matemática, se ele quiser começar pela equação de segundo grau, vai dar errado. Tem que começar pela tabuada. Então, como que a gente ordena esse conhecimento? E o segundo, como é que a gente coloca aplicação nesse conhecimento? Cada vez mais a gente nota aqui a importância de você colocar em prática, até para você ter aquele conhecimento em si. E por que eu estou trazendo esse ponto de reflexão? Porque justamente por a gente só ter 1% dos módulos
voltados a soft skills, a gente não aprendeu a desenvolver soft skill. E, aliás, não só aprendeu, como a gente está tentando aprender da forma errada, com base no hard skills. Porque o que acontece? Hard skill, a gente aprende de fora para dentro. Soft skill, a gente aprende de dentro para fora. Então, não adianta eu pegar um livro de oratória e achar que por eu ler o livro eu vou falar melhor. Eu li o livro de inteligência emocional, agora eu vou estar melhor. Não, não é suficiente, é de dentro para fora. E para você desenvolver uma soft skill, você precisa de 2 elementos fundamentais. O primeiro deles é a intencionalidade. Não adianta alguém falar para você que você precisa. Você precisa querer, você precisa aceitar, precisa realmente, de coração, querer aquele desenvolvimento. E o segundo elemento é a aplicabilidade. Soft skill não dá para aprender na teoria. Soft skill a gente aprende na prática. A gente tem que ir para a linha de frente, a gente tem que efetivamente se jogar. E o mais interessante é que os nossos maiores medos no dia a dia são justamente as maiores pistas que a gente tem de aonde deveria estar o nosso desenvolvimento. E a beleza das soft skills é que quando a gente olha para a nossa força ela não está ligada ao que a gente é bom, ou que a gente sempre foi bom. Se a gente pensar, a maior parte da construção da nossa força, ela vem justamente das coisas que a gente achou que um dia a gente não seria capaz de fazer, e a gente foi colocado à prova, e a gente passou por isso, e isso trouxe mais um pouquinho de casca grossa para a gente. Então, acho que esse é um elemento fundamental aqui para a gente colocar. Mas quando a gente fala de skills, inclusive, isso eu tenho um capítulo do meu livro que vai ser lançado agora em abril, O Lugar de Potência, que ele fala sobre os 4 As. Para mim, quando me pedem, assim, Baza, me dá uma dica aqui dos elementos de sucesso. Quando eu olho para skills, de novo, acho que o World Economic Forum dá muito do que o mundo vai demandar, mas para mim tem uma matéria-prima aqui que é básica, que sem ela você não vai ter sucesso, que são os 4 As, que eu quero falar aqui para vocês, e aí com isso a gente já abrir para perguntas aqui, eu quero dedicar a maior parte do tempo para discutir aqui com vocês, para eu não simplesmente ficar passando aqui só a informação. Então, o que são esses 4 As? Autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Para mim, esses são os 4 elementos que uma pessoa precisa ter para atingir sucesso, indiferente da área, indiferente do nível. Então, o primeiro deles é o autoconhecimento. Gente, tudo parte do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é só no que você é bom ou no que você não é bom. O autoconhecimento tem a ver muito do que você quer para a sua carreira, o que você quer para a sua vida. A maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que elas não querem mais fazer do que uma lista do que elas querem continuar fazendo. Então, o que efetivamente eu quero para a minha carreira, o que eu quero desenvolver, o que eu quero construir. E para mim, o grande elemento é, como todo mapa que a gente aprende, um mapa para ele conseguir funcionar, você precisa de 2 elementos. Um é saber onde você está, e o segundo é saber para onde você quer ir. Se você não tiver esses 2 elementos, se você não sabe onde você está e aonde você quer ir, não tem mapa que resolva. Então, esse para mim é o grande elemento, o autoconhecimento para te dar essa pista do que você quer construir. Aliás, até fazendo parênteses desse primeiro A, eu costumo sempre provocar que tem uma fase da vida que, principalmente, ela chega normalmente entre os 40 e 50 anos na nossa carreira, que é quando a gente parte do sucesso para o significado. E o que é essa transição do sucesso para o significado? Até o primeiro tempo da nossa carreira, né, se a gente pode dividir em 2 tempos aqui, fazendo analogia com o futebol, até o primeiro tempo a gente está focado no sucesso. E o sucesso, ele é padronizado. Todo mundo cresce ouvindo o que é sucesso. É ganhar dinheiro, é ser promovido, é o cargo, é o status, é poder, está numa empresa relevante. O sucesso é padronizado, a gente ouve, corre atrás daquilo. Só que chega um momento da vida que se você ganhar o dobro, você não vai ser o dobro feliz. Então o ganho começa a ser incremental. Putz, eu estou ganhando o dobro, mas eu fiquei... Putz, se é que eu fiquei mais isso daqui por cento feliz. E aí é onde chega aquela fase que se você continuar procurando a sua motivação, a sua felicidade só com base no sucesso,
Pelo contrário, talvez você tenha um problema e você vá cair numa fase de desânimo muito grande. E aí é onde a gente sai da fase do sucesso para o significado. Só que tem um problema. O sucesso é padronizado e o significado, ele é único. Cada um tem que descobrir o seu. Ninguém nunca te falou o que é significado. E a partir daí é quando você encontra o seu significado, é onde você consegue ter energia, da onde você vai construir, da onde você vai conseguir chegar no melhor posicionamento no mercado. Então, estamos falando só do primeiro A, o autoconhecimento. O segundo A, atitude. Esse fala por si só. A gente vive num mundo onde não dá para esperar as coisas chegarem. A gente tem que brigar pelo que a gente acredita. A gente tem que correr atrás do que a gente acredita. O terceiro é a adaptabilidade. A gente é contratado por uma foto ou a gente funda uma empresa com base numa foto e rapidamente essa foto vai mudando. E se a gente tiver preso àquela foto do passado, a gente está esperando que aqueles skills que até funcionavam no passado vão continuar funcionando para a foto que se atualiza. Então, quanto que a gente está se atualizando? Só que tem uma grande diferença, que tem uma pegadinha que muitas pessoas caem, é que tem uma grande diferença de ser adaptável e de ser flexível. Porque adaptável, porque flexível é quando você, dado uma situação, você se molda aquela situação, mas na primeira oportunidade você volta a ser quem você era antes. Adaptável não. Você aprende com aquela situação, você se transforma e vem uma nova versão de você mesmo. Então, muitas vezes, até quando me perguntam, Paza, mas essa pandemia, a gente vai sair melhor? Puxa, será que a gente, como profissional, ou será que nossas empresas estão sendo flexíveis ou adaptáveis? E o quarto elemento é a ambiguidade. Na verdade, o quarto elemento é a ambiguidade. É saber lidar com a ambiguidade. Talvez desses 4 As, não saber lidar com a ambiguidade é o que mais faz as pessoas travarem no meio do caminho da carreira, não evoluir. Por quê? Porque quando a gente está no início da nossa carreira, a gente está na base. Ricardo, fechou o seu microfone. Pronto, colocou. Então, voltando aqui para a ambiguidade. Então, quando a gente está na base da pirâmide, a gente está iniciando a nossa carreira, praticamente não tem ambiguidade. Tem um processo muito claro, muito definido, é esperado que a gente siga aquele processo exatamente como ele está desenhado, nem é esperado que a gente inove, mude ou pense fora daquilo. Então, isso é como a gente inicia normalmente a nossa carreira. Mas à medida que a gente cresce, a gente começa a perceber que o mundo não tem mais um processo claro e definido. Não tem mais resposta clara para tudo. É 0 ou 1, é branco, é preto, é certo ou errado. Pô, você chega para o teu líder e pergunta, a gente tem que aumentar o faturamento ou o lucro? Os dois. Vai tomando as decisões ao longo do caminho. Puxa, eu tenho que demitir essa pessoa ou dar mais uma chance? Depende de cada situação. Então, lidar com essa ambiguidade, ela é fundamental para que a gente continue crescendo. E é claro que nosso papel como líder é efetivamente reduzir a ambiguidade do time. Então, isso traz muitos elementos aqui para a gente analisar. E aí, para completar e abrir para perguntas, quando a gente fala dessas habilidades soft skills, que vão muito além de inteligência emocional, mas não dá para não falar de inteligência emocional, tem uma frase que eu adoro, que é: navios não afundam porque estão rodeados de água. Navios afundam quando tem uma rachadura no casco, e aí a água entra dentro do casco e aí sim afunda o navio. Então, o grande aspecto é a gente, né, como navios, não adianta a gente achar que o mar vai ficar mais calmo. Eu, particularmente, acho que o mundo vai ficar cada vez mais complexo. Não dá para esperar mar mais calmo. O que a gente tem que se questionar é como é que a gente coloca aí um casco mais grosso, mais forte, para, inclusive, que a gente possa navegar em mares ainda mais revoltos, que a gente navegue bem. E isso é um pouco desse convite que eu faço aqui para todo mundo nessa discussão, na reflexão, talvez que eu possa ter despertado em cada um do quais são os soft skills aí que estavam aí na lista de desenvolvimento ou do que a gente tem pela frente. Porque quando a gente fala de soft skill para se desenvolver, e aí para completar, eu costumo dizer que todo mundo tem o seu monstro.
Tem gente que tem um monstro aí que é a insegurança, tem gente que o monstro é, puxa, é arrogância ou o excesso de agressividade na comunicação. Cada um tem o seu monstro. E tem gente que até brinca, fala, pô, Baza, nasci com um dragão de 7 cabeças. Né? Tudo bem. Agora tem um problema desse monstro. Ele sempre aparece quando tudo está dando errado. Parece que quando está tudo dando errado, vem esse monstro e destrói tudo. Essa é uma característica desse monstro. Então, como que a gente tem que lidar com esse monstro? Todo dia de manhã a gente acorda, abaixa, olha dentro do olho daquele monstrinho, passa a mão na cabeça dele e fala assim, ó, eu sei que você existe, mas hoje você vai ficar em casa, você vai ficar dormindo. Então é um processo contínuo, porque possivelmente esse monstro nunca vai desaparecer. Você nasceu com ele, mas você aprende a domar ele e aí com os cuidados você já vai colocando. Então, eu acho um pouco esses elementos, Carmen, mais uma vez, obrigado aí para toda a equipe aí do Open Mind aí, que satisfação estar mais uma vez aqui, esse convite maravilhoso. Nós que agradecemos, Ricardo, somos todos ouvidos aqui, prestando atenção em cada detalhe. Antes da gente continuar, já tem pedidos para você repetir o nome do livro. Eu também fiquei curiosa, que eu não consegui entender o nome do seu livro. Vamos lá. Bom, primeiro, só dando spoiler, né? Quem quiser acompanhar o lançamento do livro, o meu perfil no Instagram é @rickbasaglia, RC Basaglia. Eu tenho um podcast chamado Lugar de Potência, onde eu entrevisto os líderes de mercado, explorando justamente soft skills, histórias. E aí o livro chama Lugar de Potência, justamente porque da onde originou o nome no podcast. Então, Lugar de Potência. E aí, para quem quer conhecer um pouquinho mais a origem do termo Lugar de Potência, eu entendo comigo que lugar de potência é quando você pega o que você tem para oferecer ao mundo e cruza com o que o mundo quer consumir, porque não adianta você ter algo para oferecer e o mundo não querer consumir. Dificilmente você vai ser feliz ou vai ter sucesso fora do seu lugar de potência. Então, como é que você encontra o seu lugar de potência? O que você tem para oferecer para o mercado e o mercado quer consumir? Ali sim você vai encontrar o seu lugar aí para ter muito sucesso e felicidade. Bacana, a gente já tem uma fila aqui de espera para perguntas, e o primeiro a levantar a mão foi o Jorge Gueren. Boa tarde, Jorge. Por favor, pode abrir o microfone e se apresentar. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, apesar que aqui nos Estados Unidos ainda é bom dia. Assim que obrigado aí por esses minutos, Ricardo. Super interessante aí o que você falou. Uma das coisas que eu vejo, né, o que você falou era esse tema das faculdades darem pouco tempo para o tema dos soft skills. E é incrível, né? Eu só vou colocar um exemplo. Eu conheço pessoas que estão fazendo MBAs aqui nos Estados Unidos, e eu falando em universidades tops, né? É interessante que muitas vezes eles concentram no começo do MBA fazer um tema de soft skills, mas é só isso. Depois, durante o resto dos 2 anos, é muito pouco o que falam sobre esse tema. Senão que eles durante os outros meses, eles falam, lembra quando a gente viu no começo isso? Mas não continuam com o desenvolvimento, né? E depois isso vai se perpetuando novamente nas empresas. As empresas pedem sempre, né, como você sabe, soft skills, e nas entrevistas eles veem isso, mas depois, quando estão na empresa, eu vejo pelo menos, e aí você pode me corrigir se você acha que eu não tô certo, é que as empresas também esperam que você entre com soft skills, mas muitas vezes não ajudam a continuar desenvolvendo. E talvez você pode ter um bom soft skills agora, mas se você não continua desenvolvendo, você pode ir perdendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, tem uma investigação que fala muito sobre a empatia, né? Que fala que, por exemplo, as pessoas de recursos humanos, médicos e carniceiros vão perdendo a empatia à medida que vai passando o tempo, né? Por quê? Porque eu estou sempre me enfrentando a situações, por exemplo, uma pessoa de recursos humanos, de ter que despedir alguém, de ter que falar alguma coisa mais dura, e no fundo eu vou perdendo um pouco de empatia. E se a pessoa não volta a ter esse treinamento de liderança, de empatia, vai continuar perdendo. Então, aqui, por que você acha que as empresas não estão ainda dando tanta importância em continuar com esses treinamentos de soft skills? Uhum. Pô, Jorge, primeiro, obrigado pela pergunta e as colocações. Acho que você não poderia ter trazido no melhor momento.
Na edição da Harvard Business Review de fevereiro, tem um artigo que é Skills-Based Hiring is on the Rise. E trata justamente disso, o quanto as empresas vinham, eles analisaram, acho que quase 1 milhão de job posts e avaliaram quanto ainda eram pedidos esses posts de job degrees, né? O quanto os níveis educacionais, graduação, pós-graduação nisso e muito poucos elementos que eram efetivamente relacionados a soft skills e principalmente o quanto as empresas também não sabem avaliar isso em processos seletivos. Mas para mim tem um elemento que vai antes disso para responder a tua pergunta, Jorge. A maior parte das empresas não sabe exatamente o que um profissional precisa para ter sucesso naquela posição ou naquela área. Esse, para mim, é o grande ponto. E aí, de novo, o caso né, que a gente está falando do futebol americano, puxa, número 199 no draft, do maior campeão, puta, tem alguma coisa errada. E a maior parte das empresas é isso também. Então, quando a gente aqui falando do lado da Michael Page, das empresas de recrutamento, o quanto que a gente explora o que faz uma pessoa chegar aonde ela vai chegar. E para mim, empatia é o nome do jogo. Eu gosto da forma como você colocou. Para mim, até mesmo nós como recrutadores, se eu começo a achar que cada pessoa que eu vou entrevistar é um boneco que eu coloco na empresa A ou B, o meu negócio, a essência dele acabou. Tem uma pessoa por trás de cada entrevista esperando um feedback, um status do processo. Então, esse cuidado é fundamental. Mas quando a gente fala de empatia, só um ponto aqui para provocar a gente para a próxima pergunta, senão eu me empolgo, a gente vai ficar aqui até o final só nessa. A gente fala muito da empatia do líder, né? Que o líder tem que ter empatia com o time. Mas para mim tem um ponto que eu quero provocar, que para mim a empatia devia de mão dupla. Eu vejo muito falando do líder ter que ter empatia e muito pouco sendo falado da empatia que o time deveria ter perante ao líder. No momento de tanta instabilidade, eu vejo um time esperando que o líder tenha a resposta para tudo, que saiba o que vai acontecer, como vai ser. Gente, também não tem. Então acho que aí tem uma oportunidade, mas obrigado aí pela pergunta. Não, boa. Ô, Ricardo, só última coisinha. Depois eu vou te mandar um e-mail, porque eu vou pedir 5 minutos do seu tempo para te falar um tema da Michael Page do Chile, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas depois, tá? Conta comigo. Valeu, Jorge. Tá. Obrigado, um abraço. Obrigado. Bom, agora a gente vai partir aqui para o segundo na lista, para a pergunta, Roberto Martins. Por favor, Roberto, apresente-se, bem-vindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Obrigado. Eu estou em Singapura, estou aqui na Ásia. Então, aqui para mim é meia-noite, tá, Ricardo? Então, boa noite para você. Boa noite. Bom dia já de novo, né? Quase bom dia. Bom, eu queria primeiro te dizer que os assuntos que você abordou muito bem, eu não tenho dúvida que eles estão em alta em todas as altas direções das empresas que estão aqui no grupo e de todas do mundo, né? A gente tem falado disso todos os dias. E eu vejo que hoje os talentos que estão nas empresas, que a gente está trabalhando, né, procurando trabalhar nas empresas, muito mais agora, depois da pandemia, do efeito todo da pandemia em mão de obra, os talentos eles estão muito mais ligados ao pessoal que exatamente desenvolve os soft skills, né? As empresas estão selecionando como talentos essas pessoas e não mais tanto os técnicos, né? Como você falou. Outra coisa que você falou dos demitidos, né? Que a gente tem essa máxima que a gente demite as pessoas por comportamento, né? Tem um outro lado também que quase ninguém fala, ou ninguém fala, que é os que ficam na empresa também tem esse problema, né? Os demitidos são só os que saem da curva, né? Mas, então, obrigado pelos seus comentários, pelo que você agregou. A minha pergunta é a seguinte: você estava falando dos 4 As, né? Do autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. E eu estava aqui pensando, né? Durante a pandemia, e agora nessa crise pós-pandemia, e agora a guerra, e tudo mais isso que a gente está passando nos últimos 2, 3 anos, todos os profissionais, principalmente acho que os de alta direção, tiveram que exercitar muito 4 características, na minha visão. Uma é motivação, manter a motivação e manter todo mundo motivado também. A capacidade de trabalhar sob pressão, isso foi ao extremo em determinados momentos.
a inteligência emocional para manter o equilíbrio, né, como você falou, e a resiliência, né, para continuar seguindo em frente. Eu queria saber a sua visão em relação a como é que ficou essa questão, todos os soft skills, durante a pandemia e agora. O que mexeu, o que mudou nisso? Obrigado, Roberto. Eu não sei se tem gente do Brasil, tá muito internacional aqui, pô, só tem gente aqui de fora, e daqui a pouco talvez a gente tenha gente do Brasil aqui. Desculpa, eu esqueci de falar que eu sou CEO da Brinks, aqui na Ásia, tá? Estou em Singapura e cuido de alguns países aqui na região. Bacana. Para falar de mudança, eu acho que talvez de uma forma mais ampla, eu acho que isso é importante ser dito. Para mim, a grande transformação no mercado de trabalho que vem sendo feita é uma evolução que ela vinha acontecendo, mas ela foi acelerada, que hoje eu costumo dizer que a gente vive a era da escolha. O que é a era da escolha? Há 500 anos, se a gente pensar, ninguém podia levantar a voz para escolher o governante ou escolher a religião. Acho que se qualquer pessoa levantasse a voz em relação a isso, morria. Há 100 anos, possivelmente, minha bisavó não pôde escolher o marido sem influência da família. Até 50 anos, as empresas praticamente escolhiam quem ia trabalhar na empresa. E qual que, para mim, é o grande ponto que eu continuo essa evolução da era da escolha? Até 5 anos, mais ou menos, não faz tanto tempo assim, o que um profissional avaliava para aceitar uma proposta de uma empresa? Puxa, salário, qual a empresa, qual é o cargo, mais ou menos o que eu vou fazer, era isso. Hoje, qual que é o propósito? Como é o ambiente? O trabalho é híbrido? Puxa, quais são as ferramentas que eu vou ter? Qual é o celular que vão me dar? Qual que é o notebook que vão me dar? Então, isso trouxe uma complexidade muito maior, porque até então as empresas escolhiam os profissionais, agora os profissionais, obviamente os qualificados, vamos fazer aqui também um disclaimer, eles têm muito mais elementos colocando, então ficou muito mais difícil recrutar. O que, claro, para o meu negócio é uma oportunidade, verdade seja dita, mas esse para mim é o grande elemento e é onde as empresas vão ter que lidar com tudo isso, que eu acho que permeiam os 4 elementos que você colocou aí, sem dúvida nenhuma. Está no mudo agora. Tá no mudo, Roberto. Agora, eu estava comentando com a minha filha e eu estou vendo isso, estava comentando com outros executivos aqui em Singapura, como essas perguntas são recorrentes agora na entrevista, né? Então, é praticamente como se fosse o entrevistado entrevistando o entrevistador agora, né? Eles querem saber, mas o que eu vou fazer aqui? Qual é o meu propósito aqui? O que vocês fazem? Eu quero ver se eu quero fazer o que vocês fazem. É impressionante isso. Obrigado, Ricardo. Exato. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Roberto. Agora a gente vai com o Washington Botelho. Bem-vindo, Washington. Por favor, apresente-se. Obrigado. Você me ouve bem, Ricardo? Sim, estou te escutando. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou presidente da JLL da América Latina. Nós somos uma empresa de real estate. E eu vou pegando os seus 4 As, né? Eu acho que todos nós temos aí, eu tenho uma paixão por 3. Eu normalmente, as coisas que eu faço sempre tem 3. E eu estava observando aqui, quando você fala de adaptabilidade, que é primo e irmão de ambiguidade, né? Eu tenho depois fora, em outro momento eu falo com você como é que eu olho essa questão de flexível e adaptável, porque esse é indiscutivelmente um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado, que não é necessariamente a capacidade de se adaptar ao novo para que você possa pendular menos, mas você agir de acordo com a situação e de alguma maneira retornar ao que você era. Então, este é indiscutivelmente um tema de C-Level bastante difícil, que acompanha muitos issues que a gente tem com gerência média. Essa falta de adaptabilidade e eu diria, esse maior foco na flexibilidade traz um problema enorme em lidar com ambientes ambíguos, ambientes em que a gente, nesse mundo que é mais bunny, ou enfim, qualquer que seja as terminologias que o mercado vem utilizando. Mas a minha pergunta é, tendo essa variável, esse contexto, como é que vocês estão lidando com as doenças, com o grande problema que a pandemia traz, que é o produto maior da pandemia, que são as doenças mentais, produto dos burnouts, as dificuldades, que, ao meu ver, estão muito ligadas à lógica que a gente tinha, sem olhar o passado, a gente tinha lógica, eu fiz vários turnarounds, a lógica do turnaround é de que você tem uma empresa doente no mercado saudável. E a lógica da pandemia é que o mercado ficou doente. Então, você passou a trabalhar no mercado doente quando você
poderia estar saudável. E a lógica da adaptabilidade tomou uma proporção enorme. E, a partir daí, se você não lida com ambientes ambíguos, e como você disse muito bem, daqui para frente, cada vez mais incertos e ambíguos, as doenças mentais passam a fazer uma parte enorme. E um dos seus grandes papéis na colocação de executivos de nível gerencial, ou de nível de gerência média, ou nível de executivos, ou até mesmo de CEOs, é a identificação de pessoas capazes de lidar com esses contextos e criar uma organização mais forte. Então, eu não sei como é que vocês estão lidando com esses valores intrínsecos ou com essas questões mais delicadas de soft skills, para que você consiga encontrar os executivos ou as pessoas que serão capazes de liderar essa transformação em que a ambiguidade é um fator muito relevante. Muito obrigado. Puxa, Washington, obrigado. Gente, me segura para eu não falar 3 horas aqui com o Washington aqui, de monopolizar aqui, que eu adoraria que essa discussão ter mais profundidade, mas primeiro você tem toda a razão. Sobre a doença, sobre hoje a saúde mental das pessoas. Hoje existe uma estimativa que pelo menos 1/3 das pessoas no mundo estão sofrendo algum impacto de saúde mental relacionado à pandemia. 1/3. Só que a gente já vinha antes de uma informação importante, que é a doença do século, né? A depressão. Também isso não é novo, isso é antes da pandemia. E a hora que a gente coloca no contexto que o ambiente de trabalho representa no mínimo, né, metade do tempo que a gente está acordado. Eu estou dizendo no mínimo porque a gente sabe que muitas vezes é 70%, 80%, aí, se não mais. Então, o trabalho ele é um componente importantíssimo da nossa felicidade, da nossa saúde mental. E por algum motivo, assim, a definição até de resiliência no passado, que depois aí teve evolução para antifragilidade, resiliência era quase como aguenta a porrada e não morre, né? Não, eu sou resiliente, né? Pô, pode vir aqui que eu não morro. Putz, espera aí, né? A gente vai aprendendo, né, que resiliência, né, a capacidade não é só de envergar o ferro e não quebrar, né? Quão rápido ele volta. Isso é resistência. Os engenheiros podem me ajudar aqui com as terminologias mais corretas. Então, para mim, claramente, aqui tem um papel do líder que cada vez mais se junta, isso para mim é a beleza do momento que a gente está vivendo, que antigamente parece que eram coisas isoladas. Eu falo de performance aqui, aí eu falo de ter um bom clima aqui, falo que é importante cuidar, olhar para a saúde mental, e cada vez mais essas coisas estão cada vez mais juntas. Então, é o que eu sempre coloco, as empresas às vezes estão tão focadas no resultado que esquecem de focar no que dá resultado. Isso não é apenas jogo de palavras. Então, para mim, esse é o grande ponto do papel do líder, que ficou mais complexo, sim, e principalmente, além de ser mais complexo, é mais customizado, porque a gente fala muito de customização da experiência do cliente. Né? O digital trouxe isso, massificar a customização, uma oferta única para cada cliente, mas a gente continua tratando a maior parte das pessoas do nosso time pela média. Eu faço uma pesquisa de clima, na média, as pessoas precisam disso. Eu faço uma pesquisa de treinamento, na média, as pessoas precisam disso. E a grande verdade é que a média não atende nem 5% muitas vezes do público que você tem lá. Então, cada vez mais, como o líder pode desenvolver esse olhar único. Então, para mim, esse é um elemento, eu estou 100% contigo, Washington. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer. Obrigado, Washington. Agora a gente chama o Guilherme Massa. Bem-vindo, Guilherme. Por favor, apresente-se. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Muito bem, que bom te ver, Gui. Quanto tempo, cara? Igualmente. Para o pessoal que não conhece aqui, bem, eu sou o Guilherme, sou um dos fundadores da Liga. Eu já tive a honra de ter o Basaglia em algumas ocasiões, indo falar com as startups que a gente acelera. Faz um tempo já, né? Mas eu estou com saudade sempre daquelas conversas lá, porque vejo como essa discussão que a gente está tendo aqui impacta diretamente também quem está começando um negócio, né? Quer crescer rápido e tal. A gente fala muito de essa coisa do altamente escalável hoje, mas tudo que a gente está falando aqui hoje, na verdade, interfere diretamente na capacidade do negócio escalar, né? Que é o time ter essa habilidade de lidar com o emocional, etc. Eu queria trazer 2 perguntas rápidas aqui, mas que acho que tem a ver com o que você falou. O primeiro nessa questão de ambiguidade, o que eu sinto é que talvez alguns líderes percebem que tem que lidar com essa soft skill, mas tem uma dificuldade muito grande de entender o grau de maturidade. Vamos dizer, eu sou 1 estrela, 5 estrelas, 3 estrelas, né? Onde eu estou na jornada de cada soft skill. Então, você tem alguma dica de como fazer essa avaliação? E o segundo você tocou num ponto de
e eu acho que eu percebo muito isso aqui na minha dinâmica com os empreendedores e com executivos, de que se espera muito da liderança ter as respostas, mas muitas vezes o time não tem esse olhar empático. Então, queria que talvez você trouxesse uma leitura de, a partir desse time, como fazer esse combinado, né, de o que dá para dar resposta sobre a carreira das pessoas e o que não dá, né? Acho que como empreendedor aqui, o que eu vejo é as pessoas ainda esperando muito aquele modelo mental antigo de qual é o meu plano de carreira, né? O que a empresa espera de mim, e pouco espírito empreendedor, né? De o que eu quero fazer para minha carreira e como eu alinho esse interesse com o que eu faço na empresa. Obrigado. Muito bom, Gui. O que eu vejo é o seguinte: primeiro, falando sobre a avaliação, você está corretíssimo. Não tem uma avaliação 1 estrela ou 5 estrelas do quanto eu sou, né? Seja até inteligência emocional, negociação. Aliás, esse inclusive é um dos grandes desafios de você aprovar treinamentos de soft skills para o time. Como é que você mensura resultado, né? Então, esse é um elemento importante. Mas, para mim, a grande avaliação, sem dúvida nenhuma, ela está no feedback. Quando a gente fala de soft skills, ela tem muito mais a ver com como a gente é percebido do que com o que a gente acha que a gente é. Eu acho que essa é uma pegadinha que todos nós já caímos, mas não era isso que eu quis dizer, não, mas eles não estão entendendo como eu sou. Putz, não, ninguém me entende. O que vale é como você é percebido. Posso pegar esse gancho só para você poder trazer como experiência, né? Já que você está recrutando tantos executivos aí pela Page, mas aí então como que vocês averiguam isso numa entrevista, né? Se é uma questão difícil de auditar, vamos dizer assim. 3 elementos. Uma entrevista, ela deixa de ser técnica e ela vai por competências e por valores. Então, você tem uma pegada aqui. Você tem testes que você pode aplicar. Antigamente, se falava muito do DISC, do MBTI. Para mim, esses ficaram para trás. Hoje, eu estou muito mais para um Hogan. Quem quiser anotar, Hogan, pesquisar a respeito. Vale muito a pena. E o terceiro, referências. Esse talvez é um dos pontos mais subestimados, né? Tirar referência. O ser humano tende a repetir comportamentos. Então, a combinação desses 3 elementos dá uma pista importante do que você vai encontrar pela frente. E com o time, o que eu acho que tem 2 coisas. Acho que principalmente quando a gente fala de startup, como é que você quer saber o caminho se você não sabe nem qual é a estrutura que vai existir, né, daqui 2 anos? Então, é realmente um desafio. Mas a dica que eu sempre dou para os líderes é falar o seguinte, falar a analogia da fila para os seus funcionários. O que é a fila? Para você ser promovido, você precisa de 2 elementos. Um você controla e o outro você não controla. O que você não controla? É quando a fila vai andar. O que você controla? Ser o primeiro da fila. Então, para mim, o grande ponto é porque a maior frustração vai ser quando a fila andar, você não ser o primeiro da fila, vai outro. Então, como é que você trabalha todos os dias para ser o primeiro da fila? Quando a fila andar, aí você vai ter a oportunidade. Mas muito bom, Gui. Muito bom, cara, te ver. Obrigada, Guilherme, pela sua pergunta. Agora a gente vai conversar, vai chamar a Dione de Quadros. Bem-vinda, Dione, por favor, apresente-se. Olá, eu sou a Dione, eu estou em Santa Catarina, trabalho hoje na Intelbras, que é uma empresa de tecnologia. Eu queria comentar, eu gosto muito do tema do autoconhecimento. Eu acho que vai fazer gancho com o que você acabou de comentar, Ricardo, porque a gente, cada um de nós, eu acho que encontra um caminho para poder pensar em autoconhecimento, o que funciona e pode trocar. E um dos pontos que eu vejo como bastante desafiador também para nós é, à medida que a gente cresce dentro das organizações, é de fato a gente ter aquelas pessoas que vão nos contar algumas verdades sobre nós, né? Então, uma das coisas que eu penso de vez em quando é quem realmente fala para mim a verdade, né? E vai dizer, olha, Dione, aqui, além do meu líder, mas a minha equipe, o quanto, de fato, essa nossa habilidade emocional também permite com que a gente crie um campo de confiança com as pessoas que a gente se relaciona, para que você tenha, se Deus quiser, pessoas que chegam e te falem, porque, então, talvez um dos pontos que eu pensei aqui é quantas pessoas, de fato, hoje, né, eu tenho no meu círculo de contato, enfim, que de fato se sentem com confiança e com proximidade
comigo de poder chegar e me ajudar a enxergar se todo o esforço de autoconhecimento que eu tenho feito ao longo do tempo, de fato, ele está sendo percebido, né? Enquanto a gente não tem, né, isso espontaneamente, a gente tem que perguntar, né? E aí eu acho que a gente vai para um outro campo, que é o campo da humildade, o campo da, né, de se permitir, né, perguntar para as pessoas e também estar com o ouvido muito atento para isso, né? Porque a gente tende a ter um filtro também naquilo que a gente escuta, né? Então, tende a querer escutar aquilo que confirma, né, as nossas percepções, enfim. Então, para colaborar com o grupo, né, também pensei um pouco sobre isso, e tu falou do feedback há pouco, é um pouco disso também. Acho que primeiro, Johnny, eu gosto muito da tua contribuição, porque é engraçado, né? Se a gente fala que a gente quer aprender a construir avião, a gente vai estudar, sei lá, no ITA. Puxa, se a gente quer aprender, né, talvez engenharia, eu vou ter as faculdades de engenharia ali. Mas parece que quando a gente fala de emoções, soft skills, parece que nasceu todo mundo pronto, né? Ninguém está procurando, todo mundo nasceu com o chip pronto. Então, acho que esse, para mim, é o grande aspecto. E o que você trouxe, eu ainda potencializo a dificuldade por a gente viver num país latino onde as pessoas não gostam de dar notícia ruim, não gostam de criticar abertamente, o que traz ainda mais desafios. E eu acho que aí, além da relação de confiança que você colocou, que é fundamental ser construída, e o segundo ponto que você colocou, que eu concordo, que é selecionar as pessoas que podem nos falar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Infelizmente, nós não fomos bem treinados em como dar feedback e nós não fomos bem treinados em como receber feedback. Quem aqui já caiu na armadilha de começar a perceber que está se explicando para quem começou a dar feedback, você tira toda a energia de quem quer dar. Então, eu acho que a gente tratar isso de uma forma mais leve, até desarmando. Gente, ninguém é perfeito. A única certeza que a gente tem é que a gente sempre vai ter pontos para evoluir. E, de novo, tratar isso com uma leveza, mas muito bom. Obrigado, viu, Johnny? Obrigada a você. Obrigada, Dione, pela pergunta, pelas considerações aí. Nós temos aqui 3 minutos, Ricardo, e 2 perguntas. Acho que a gente consegue administrar esse tempo, tudo bem para você? Vamos lá, se precisar estender uns 5 minutinhos, também não tem problema. Tá ótimo. Então, agora a gente vai com o Fernando, que está aí na fila. Fernando, bem-vindo, por favor, apresente-se. Obrigado. Oi, Ricardo, eu sou Fernando Cossenza, sou CEO da Hash Cyber Defense, uma empresa de cibersegurança ofensiva. Fiz meu Rogan há uns meses atrás, achei incrível a visão de sombra que ele dá, né? E um salto enorme em autoconhecimento que ele permite. Mas a minha pergunta é o seguinte, recentemente eu li o livro, eu não sei se o nome em português é Humildade, mas do Edward Hess, Humility is the New Smart. Uhum. O que ele está discutindo ali é o seguinte, é uma discussão recorrente, mas que como ela é recorrente e continua existindo, é porque provavelmente nós não demos conta dela ainda, né? Que é o seguinte, com o avanço da inteligência artificial e das máquinas inteligentes, o que vai sobrar para nós, né? E a defesa dele é que o que sobra para nós, simplificando, são os soft skills. Mas e a grande barreira para os soft skills, ele não chama de soft skills, ele fala de pensamento crítico, inovador, criatividade e laços emocionais, né? A grande barreira para isso é o ego. Então, por isso, humildade seria o grande destravador desse novo conjunto de competências para o mundo, da era das máquinas inteligentes, como ele chama. Faz sentido? Uhum. Puxa, Fernando, quando a gente olha, você trazendo aqui, você construiu muito bem a visão do livro aqui, trouxe para todo mundo. Puxa, já que a gente pega as raízes históricas, né, dos grandes pensadores, dos filósofos gregos, ou até de não tanto tempo atrás aqui, mas se a gente for olhar aí os grandes psicanalistas, psicólogos e teorias que escrevem, tudo ele vai em torno de autoconhecimento, ego, vaidade, e no final do dia é desarmar
a gente dos nossos medos, que fazem a gente ter medo de não saber lidar com as coisas e aí com isso despertar um monstro que não deveria aparecer. Porque quanto mais experiente a gente vai ficando, a gente cai na armadilha de o nosso medo é tão grande, né, das novas ferramentas que estão nos apresentando, ou a gente não saber usar, ou a gente tem dúvida se funciona, e a gente querer ficar colocando o que a gente já conhece. E aí o excesso de autoconfiança talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem, porque ele traz também um tom de arrogância ou falta de humildade. Mas o exercício da humildade é tão difícil que quando a gente começa a pensar sobre a nossa humildade, só de você falar sobre isso, você já perdeu a humildade, né? Então, é uma baita de uma armadilha aí, sem dúvida nenhuma, e eu super recomendo esse livro aí, trouxe aí uma bela indicação aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigada, Fernando, pela pergunta. Agora a gente abre para a Cristiane, a última pergunta, por causa do nosso tempo. Bem-vinda, Cristiane, por favor, apresente-se. Microfone, por favor, Cristiane. Se abrir fica mais fácil, certo? Boa tarde, desculpa, eu vou fazer a pergunta bem rapidinho. Meu nome é Cristiane Tarricone, sou uma executiva aí, C-Level na área de tecnologia, como dizem meus amigos, né, desde a adolescência vivo tecnologias disruptivas, sou uma apaixonada por elas, mas fiz uma transição aí de uma vice-presidência do Gartner para carreiras de conselho recentemente, mas, assim, sinceramente, fiquei chocada e não esperava que isso tivesse acontecido com o etarismo que existe e é inerente hoje, né, principalmente nesse ambiente corporativo, e do qual eu não tinha visibilidade quando decidi sair do Gartner, até por uma questão aí de propósito, de início de burnout. Então, falei, nossa, sou 50 a mais, qual é o problema, certo? Vou sair, vou cuidar da minha saúde e procurar propósito. Fiz isso, mas assim, de verdade, eu acho que existe um etarismo, já conversei com alguns headhunters, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre como você enxerga esse etarismo, porque eu acho que ele fica um pouco escondido, né? Por mais que tenha um discurso bonito, os sites, alguns profissionais tenham mais cuidado para lidar com isso, mas é uma coisa bem interessante, né? Tudo vai muito bem até que você abra a câmera, e quando você abre a câmera, você já nota que a pessoa de 30 que está do outro lado faz uma... Né? E eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade que se desenvolve, né? Aos 50 anos, nós temos maturidade só de olhar numa entrevista, até por muitas vezes termos sido entrevistadores e por muitos anos, e também perceber isso, né? Que está inerente e fica escondido. Como você enxerga isso hoje e como você hoje recomenda, dentro aí da Page Executive, essa tratativa do etarismo no mercado corporativo? Acho que o primeiro ponto, você está coberta de razão, ainda existe no mercado brasileiro, não vamos dourar a pílula. É claro que eu tô há 15 anos na Page, se eu olhar o que era há 15 anos e o que é hoje, melhorou muito, mas, putz, melhorou aqui e ainda tem tudo isso para evoluir, ponto. Isso tem algumas raízes históricas, a gente historicamente teve uma população jovem, então isso impactou na forma como as empresas olharam o mercado de trabalho, diferente de outros países. Aqui também a gente tem um impacto muito grande por a gente ainda ser um país onde a cultura no trabalho, a gente não tem uma cultura de carreira em Y. Se a gente olhar assim, o profissional passou dos seus 35 anos de idade, não virou gestor, puta, deu errado na carreira. Tem um preconceito gigantesco, que é uma bobagem, a gente perde um ótimo técnico, ganha um péssimo gestor, então também isso é importante ser colocado na conta. Mas para não te deixar sem resposta, Cristiane, eu digo o seguinte, sim, talvez a maior parte das empresas tem isso, então o ponto é olhar assim, como é que eu não foco energia nas que tem isso e foco nas que não tem. E aí, para mim, o grande elemento é as empresas que você está procurando se candidatar, como é que você olha no LinkedIn, é a melhor ferramenta para olhar as pessoas que estão sendo recentemente contratadas, e pela foto você bate o olho e sabe mais ou menos a idade. E aí focar energia nas empresas que efetivamente estão contratando a hora que você está aparecendo ali no LinkedIn. Então, essa é a dica mais straight to the point que eu poderia colocar, e principalmente como que a gente usa o networking, que a nossa reputação construída ao longo da vida é o que vai nos colocar em vantagem na cara do gol, talvez, do que uma vaga que caiu quadradinha para aquele recrutador ali, e muitas vezes uma vaga que é construída com base no que a gente pode oferecer pelo tudo que a gente já construiu na nossa carreira. Bacana.
Obrigada pelo seu feedback. Eu conversei com alguns headhunters e um deles falou assim: olha, eu aqui na nossa Executive Search, nós não olhamos para isso, nós olhamos para a energia das pessoas. Mas eu acho assim que é bacana, né, que isso esteja no radar de vocês, porque isso precisa ser trabalhado no mercado, né? Porque efetivamente, depois entre 50 e 70 anos, tem muita maturidade, tem muita experiência, e trabalhar com as equipes mistas, principalmente quando a gente consegue colocar vários perfis dentro da equipe, você monta um time muito forte para poder alavancar novos negócios, etc. Então, é estimado que eu acho que isso é legal. É estimado que com a evolução da tecnologia na área da saúde, a gente vai ter pelo menos 100 anos de vida útil. Então, útil. E aí... A gente deve mudar de carreira pelo menos de 4 a 6 vezes ao longo da vida, essa é a estimativa. Então, para mim, tem um grande elemento, quando a gente fala de diversidade, a gente vai ter mais gerações, né, dentro de um ambiente de trabalho, então, sem dúvida nenhuma, aí tem muitos elementos aí para a evolução. Nós estamos... Então, eu tenho feito agora, dentro aí do negócio de aprendizado, eu decidi fazer algo fora da curva. Falei, gente, não quero fazer um curso de gestão, então estou fazendo uma pós-graduação de psicanálise, que, aliás, fica a dica aí para quem quiser. E eu tenho lido muitos conteúdos do Jorge Forbes, e justamente é o que você falou. Então, não é só a era da escolha, tem a era, assim, de você ser livre para escolher. Então, o cidadão fica efetivamente desbussolado, né? Vai olhar para qual carreira, vai fazer o quê? Então, tem muitas opções aí dentro da nossa esfera. Eu brinco que é que nem restaurante. Restaurante, você vai naquele coco bambu, é terrível para escolher um prato, tem 50 páginas, aquele cardápio lá, você dá um pequenininho ali com meia dúzia, a gente escolhe mais fácil. Tô contigo, Cristiane, mas muito obrigado. Mas obrigada pela resposta, tá bom? Obrigada, Cristiane, pela pergunta. Inclusive, Cristiane, hoje à tarde o Lúcio vai divulgar o artigo dele e ele fala exatamente sobre etarismo e cita também o Tom Brady, do Ricardo, que ele tinha anunciado a aposentadoria e voltou, né? Então tá bem legal, à tarde o Lúcio divulga nos grupos aí esse artigo sobre etarismo. Eu vou ler, com certeza, que é meu caso. 2 anos atrás, falei, eu vou parar. Depois de 2 meses, eu já abri uma associação de mulheres. Falei, não vou parar, imagina, não tenho a menor condição. Bom, tá bom, gente. Obrigada. Obrigada. 1h07, avançamos um pouquinho aí no nosso horário, mas por uma boa causa, né, Ricardo? Entrego a palavra para você fazer as considerações finais. Só quero agradecer aqui a oportunidade. Eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat aqui, quem precisar entrar em contato, qualquer tema que não deu, ainda não tivemos tempo aqui, vai ser um prazer aqui falar com vocês. Portas abertas para todos. Muito obrigado, Carmen. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que acompanharam essa live, espero que tenha ajudado aí a reforçar o conteúdo e a gente se encontra no próximo evento. Uma ótima tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde, tchau. Aplausos aí para o Ricardo, já foi.